Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amados, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronildo Santos, trazendo mais uma meditação da palavra de Deus para os nossos corações, para descontrairmos um pouco e meditarmos na Bíblia Sagrada. Salmo 119, versículo 11 diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu quero falar mais uma vez. Às vezes a pessoa pensa, meu irmão só fala da Bíblia. É a Bíblia que está no nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas boas, você vai falar de coisas boas, amém? Então eu trouxe um tema sugestivo e agradável para a gente meditar, interagir se você sentir. Então pega a tua Bíblia, pega a caneta, pega um papelzinho ou um caderno se você preferir e anota aí alguns versículos. Vamos falar sinais da cabeça aos pés, se nós somos cheios do Espírito Santo ou não, tá bom? Se nós somos cheios da presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós, da cabeça aos pés, no sentido literal da palavra. Então, vou citar alguns versículos da Bíblia Sagrada, falando sobre os membros do corpo, para a minha, para a sua, para a nossa meditação. E a primeira é óbvio, a cabeça. Colossenses, primeiro membro do corpo, cabeça. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim, pensai nas coisas que são do alto, e não que são de cima ou do alto, e não nas que são da terra. Mas para quê? Para que nós, pensando nas coisas que são do alto, mas é óbvio, estamos pensando em Deus, né? Estamos pensando nas coisas agradáveis, estamos pensando nas coisas que edificam, nas coisas que nos aproximam de Deus. E não somente nas coisas que são da terra, ainda que precisamos viver aqui, nós nascemos aqui, crescemos aqui, então nós temos às vezes que pensar, mas com moderação, com modéstia, para que não pensamos coisas ruins, tá? Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim que nós, para pensarmos, nós temos o capacete da salvação. E o capacete da salvação impede dos dardos inflamados do maligno atingir as nossas mentes, atingir o nosso coração. Então pense nas coisas que são do alto, cabeça, primeiro membro, né? Então o tema desse estudo é sinais da cabeça aos pés, se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus ou não. Glória a Jesus. Efésios, segundo membro do corpo, os olhos. Salmo 101, versículo 3 diz, não porei coisas más, coisas ruins diante dos meus olhos, né? Então nós não podemos pôr coisas más, coisa desagradável, como por exemplo, o que você anda vendo na internet? O que você anda assistindo na televisão? O que você anda vendo na Netflix ou em outros aplicativos, YouTube, etc. Cuidado, não ponha coisas más, pornografia, filme de terror, filme de violência, nem mesmo propaganda é bom, porque para que a tua mente não se contamine com as coisas desse mundo. Então não deixe que essas coisas ruins, faça como o salmista falou, não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmos 101, versículo 3. Mateus 6, 22 diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz, todo o teu corpo será agradável. Então, não deixa que os teus olhos vejam coisas más, que a tua cabeça pense coisa ruim. Então, deixa somente coisas boas. Amém? Terceiro, ouvido. Provérbio 18, versículo 3 diz assim, o que responde antes de ouvir, comete erro e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Então que os teus ouvidos sejam prontos a ouvir, como falou lá em Tiago, né, capítulo 1, versículo 19 e 20. Prontos para ouvir. Então guarda os teus ouvidos para ouvir coisas boas, para ouvir coisas agradáveis. E também nós temos ali o Salmo 1, não é verdade? Que diz assim, que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Não pode. Salmo 1 diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem anda segundo o conselho dos ímpios. Quem faz isso? O varão que é feliz. Então que você não ande, que seus ouvidos só ouça coisas boas, conselhos daqueles que têm Bíblia, daqueles que têm conselhos edificantes. Às vezes nem sempre é da Bíblia, mas são palavras agradáveis, são palavras boas, palavras que edificam, palavra que te fortalece, né? Então que os teus ouvidos só ouçam coisa boa, amém? Terceiro, quarto membro do corpo, qual é? A boca. A boca, gente. Então, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca palavra torpe, palavrão, mentira, fofoca, coisas ruins. Ah, eu ouvi, tal. Aí você pega de lá, usa a sua boca para falar aqui, fica espalhando. Provérbio 16, 6, versículo 16 a 19 diz o que Deus não se agrada disso. Lê lá que são 7 itens. Eu estou correndo para o vídeo não ficar muito longo. Então que a sua boca só fale coisa boa. Tiago 3, versículo 11 diz: pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Então que a sua boca seja um canal de bênção, que Deus possa usar, que Deus tenha liberdade de usar a tua boca, porque só sai coisas boas. Sua boca não tem palavrão, não tem gíria, não tem música mundana, tua boca não tem palavras mentirosas, não tem engano, tá bom? Esses são 4 membros. 5º membro do teu corpo, eu não achei muitos versículos, mas você pode procurar se achar. Provérbios, capítulo 30, versículo 33, diz assim, ó, esse é muito importante, o espremer do nariz. Sabe aquele momento que você vai escarrar, vai fazer, que você espremer com muita força, produz sangue. Provérbios, capítulo 30, versículo 33. O espremer do nariz produz sangue. Assim como forçar da ira produz contenda. Então não força teu nariz com força, da mesma forma contenda. Não força não. Tenta apaziguar. Não tenta botar fogo, botar lenha na fogueira, tá bom? Que Deus abençoe. 6º item, coração. O salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o seu coração tem que estar com coisas boas. O seu coração tem que ter coisas agradáveis, coisas que edificam, para que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, né? Pois do que há muito no coração, disso fala a boca. Traduzindo, o que o seu coração está cheio, a sua boca vai falar. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisinha está falando palavrão, qualquer coisinha está falando mentira, qualquer coisinha, é isso que está cheio o coração dele. Então que você pode parar e pensar e refletir, que o seu coração não esteja com coisas ruins, que a sua boca fale coisas boas que está no coração. Então esse é o 7º item, né? 6º item, o coração fala que a boca tá cheia, a boca fala que o coração tá cheio. 7º, Hebreus 12, levantai as mãos cansadas. Provérbios 6:17, mãos, olha só, Hebreus 12, levanta as mãos cansadas para adorar a Deus, exaltar, para isso seja a sua mão. Provérbios 6:17, mãos que derramam sangue inocente não pode. 1 Timóteo 5:22, não imponhas a mão precipitadamente em lugar nenhum. Principalmente quem gosta de orar, isso aí é tema para outro assunto. Não imponha precipitadamente as tuas mãos, tá bom? Esse é o 7º. O 8º, pés. Provérbio 1:16, pés que correm para o mal e apressa para derramar sangue inocente. Não deixa que os teus pés sejam um membro que te leve para a casa do Senhor. Que teus pés sejam um membro que te leva para a presença do Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E conclusão, para finalizar esse vídeo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que ter liberdade no nosso corpo, da cabeça aos pés, amém? Espero ter ajudado para edificar, consolar, que o Espírito Santo de Deus fala melhor no seu coração. Aqui foi vosso amigo presbítero Deronildo Santos. Pai do Senhor, amém.